Olá, pessoal. Bem-vindos à estreia do podcast chamado Dubcast. Esse é um podcast que vai ser focado em dublagem. E eu consegui aqui a primeira convidada, que é Rebeca Zadra. Ê! Ai, oi! Já comecei bem, comecei dando uns tapas no microfone. Ah, tranquilo. A gente apanhou aqui para conseguir transmitir ao vivo. O meu amigo Phelps teve que dar uma força pra gente. Valeu aí, Phelps. Deixa eu ver aqui como é que eu vejo o chat. Aqui eu não consigo dar uma olhada. Amor, você consegue ver? Você consegue ver o chat? Nossa, eu nem apresentei também. Essa aqui é a minha namorada Mayara, co-apresentadora do Dubcast. Então, Rebeca, como é que você Perfeito. tá? Eu tô bem, não posso reclamar. É aquele bem dentro da pandemia, né? Mas É, estamos ninguém com tá, saúde, né? ninguém tá Então, no, ninguém tá no 100% aí, porque, né? exato. Mas não posso reclamar mesmo. Então a resposta é bem, né? É. Então, é, você é a dubladora uma das dubladoras da Mary Jane, né? No caso é A do do jogo de jogo. PS4. Uhum, Você também dubla a Ferra Thor do Mortal Kombat X. uhum. E, e tem também um carrinho rosa de um desenho infantil, né? Esse carrinho aí é a Cici do Rory. Rory, o carrinho veloz. Eu vi um Que trechinho dele no Instagram com uma musiquinha bem bacana até. ela é muito bonitinha. E tem personagens em voz original também, não é? Sim, sim, eu faço a Valentina do Glitter Model, que é um desenho 100% nacional. E é muito legal, né, ver o nascimento de um projeto, porque entrei no projeto antes, basicamente, né, do desenho em si existir. Hoje a gente já tá na quarta temporada, né? E super assim, acompanhei a caminhada deles quando a Disney comprou. Então, eu vi crescendo, assim, é muito legal fazer parte de uma coisa com essa pequenininha e foi crescendo. Tipo, o voz original ele funciona assim. Primeiro tem o áudio, depois vem a animação. Eu, Eles animam em cima do que a gente gravou. recentemente nessa pandemia, eu comecei a estudar animação também. Aí eles falam do passo a passo que tem. Primeiro tem roteiro, aí depois eles criam os personagens, aí tem o storyboard, e aí do storyboard o pessoal já procura as vozes para fazer a voz original. Exatamente. E aí a gente acompanhou, assim, o nascimento do desenho, enquanto elas eram só um esboço, né? A gente acompanhou toda a produção de animação até o desenho existir, assim, eles iam compartilhando com a gente, olha, a gente tá nesse pedaço, era aquele fundo cinza, elas se mexendo assim, né? E toda a evolução até chegar no que tá hoje. E hoje é um desenho, assim, que deu Aí, super certo, a galerinha adora. aí como funciona assim, tipo, é, tem a tem o personagem, aí eles imaginam assim, tipo, imagino que essa voz vai ficar boa na Rebecca Zadra. Aí eles vão, daí fazem o teste, certo? Ou como que é exatamente? Normalmente, né, o estúdio, principalmente os de voz original, eles não têm esse acesso muito aos dubladores, a não ser que eles já conheçam alguma voz de ter visto em algum trabalho e procurado essa pessoa, né? Normalmente, quando mandam para alguém que vai dirigir, aí essa pessoa que já tem conhecimento e em voz, e normalmente é dublador, diretor de dublagem, ela que escala um teste, na verdade, né? Coloca aí mais ou menos 3 pessoas para fazer cada personagem, e aí sim os donos, né, no caso do desenho, que vão escolher qual voz eles acham que se encaixa melhor, já que eles têm o contexto todo aí do que é o personagem, né? E a Valentina, ela, quando existia, tinha o esboço dela lá de que ela era feliz, que ela era inteligente e que ela era séria.
E aí, no meu teste, eu fiz ela meio brava. Não sei se foi porque essa coisa do séria, né? Coisa que a gente traz na interpretação. Eu trouxe ela um pouco brava, ela não era brava. Você olhou pra ela e pensou, ela deve ser séria, brava, Ela tem uma antissocial. cara de. Nem antissocial, mas sabe aquela pessoa assim, que ela é tão inteligente que ela fica um pouco brava quando as pessoas não acompanham o raciocínio, assim? Ah, sim, ela tá explicando alguma coisa e sei lá, alguém não entende, explica de novo, não entende, e a pessoa não Exato, tem a pessoa fala, não tem muita não. paciência. É, mas isso foi tudo coisa que eu criei no meu subtexto. Eu podia ter errado muito feio, mas e assim foi meu teste. E uma das coisas que eles mais gostaram foi o tom brava que eu inventei pra essa personagem. E desde então ela é brava. A gente tá na quarta temporada, às vezes eu falo assim, né, pro. Tem o Ângelo e o André, eles são os criadores, né, do desenho. E aí eu falo, mas gente, ela tá muito brava, tá brava demais. Mas. Então, Mas é tipo, bem legal, porque cada um tem uma personalidade que foi sendo criada por nós, né? Claro, com o aval deles, né? não era pra ela ser brava, mas você criou isso, aí ela se transformou numa pessoa brava. É isso? Exatamente, exatamente. A gente vai doando um pouco, né, da gente. O legal do voz original é isso, né? Você cria de verdade. Você não fica preso a uma animação, porque a animação não tá feita, que é diferente da dublagem, que por mais que você tenha a sua bagagem de ator, que ela é necessária, você precisa acessar aquilo que já tá feito, né? Mas no voz original não, você é livre, leve e solto, então é muito legal. Bom, posso estar tá errado assim, mas assim, ao meu ver, né, no meu ponto de vista, você é mais conhecida pela MJ do Marvel Spider-Man. Que você falaram que você ia dublar Spider-Man, o que você achou disso aí? Ah, foi também bem legal. A gente vai conquistando pequenos momentos assim na carreira, né, que é o que constrói. Alguns são mais marcantes, né? Sim. E eu lembro quando eu fiz o teste e às vezes assim, eles nem falam pra gente do que é o teste, se não puder, se for um trabalho muito secreto. E claro, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Mas game a gente não tem imagem, né? Game a Sim. gente grava só pelo áudio. E aí, quando eu fui fazer o teste, eu realmente não sabia o que era, né? E aí eu ouvi, assim, pelo diálogo você vai captando algumas coisas. Eu perguntei, falei, não sei o que. Aí, quando eu fiquei sabendo o que era, eu fiquei bem ansiosa. E fiquei assim. Ah, fiquei animada, porque é, né, fazer parte desse universo. Uma personagem que eu já admirava, né, nos filmes, nos quadrinhos. E aí você fala, ai, né, eu vou ser essa versão do game, né? Você fica. Eu fiquei, pelo menos, fiquei bem agitada. E, e aí, assim, normalmente, quando a gente faz um teste, você tem que fazer o teste e desapegar, porque a regra do universo funciona assim: quanto mais você quer pegar um teste, você não pega. Eu, Aqueles testes que você fez assim, meio tipo, ah, não vou pegar mesmo, aí você pega. Funciona assim. é, Não. eu, eu já ouvi já ouvi mais ou menos isso aí, tipo, vai fazer um teste, aí você acha que se saiu mal, você fica meio pra baixo assim, aí depois recebe a informação lá, você conseguiu esse papel. Aí tem aquele que você achou que foi bem e só descobre que não foi você que passou no teste quando já foi ao Quando ar. já tá no ar, né? E teste, assim, principalmente esses, né, no caso de dublagem, de game, é, não existe muito fui bem ou não. Existe o que chegou lá para quem vai escolher e o que a pessoa achou que a voz se encaixou melhor. Porque quando você é escalado por um teste, as pessoas, a pessoa, o diretor, quem te colocou no teste, ele já sabe que você dá conta daquele personagem e que você tem o perfil daquele personagem. Então, às vezes a gente fica meio mal de, ai, fui mal, não passei. Mas não tem muito a ver com isso, não. Às vezes você não tá num dia bom, faz um teste meio meia boca, mas a sua voz foi a escolhida porque eles queriam essa voz para esse personagem, né? E, enfim, e aí fiquei ansiosa. E aí o Chris, que é o dono desse estúdio, ele me mandou mensagem, porque normalmente também a gente só sabe se passou quando vai gravar, né?
E essas coisas demoram, às vezes demora meses, assim, até você ir gravar. E aí o estúdio me mandou mensagem pra avisar que eu tinha pegado o personagem, só pra acalmar a minha ansiedade, porque sabia que eu tava esperando esse momento, né? E aí falou, não, tô mandando mensagem pra falar que você pegou, parabéns, você pegou a Mary Jane. Mas a gente ainda não vai gravar não, depois eu marco com você. Só pra sanar meu coração. Eu não sei. Assim, tem outra coisa, você não precisa responder se não quiser, mas o Marvel Spider-Man ele foi gravado na Maximum. Isso, na época, acho que ainda era Maximal, que depois virou Keyword. No Keywords teve o Spider-Man Miles Morales. Não, o Spider-Man, foi bem nessa transição. A princípio era da Maximal, eu cheguei a fazer o teste por lá. E aí, acho que foi na transição para Keywords e parece que... Aí, eu não vou saber exatamente, tá? Tem algumas coisas de alguns produtos esse cliente faz, alguns produtos esse cliente não faz. Esse cliente, esse distribuidor, esse estúdio, eu não sei exatamente. E aí, por alguma razão, a Maxima podia fazer, a Keywords não. E aí foi para um outro estúdio depois. Né? Então, eles optaram por manter os protagonistas que já estavam sendo feitos na Maxima, que a gente começou lá, e os outros personagens todos, inclusive já do primeiro Spider-Man, não é nem a DLC, que já foi gravado em outro lugar. E aí depois esse outro estúdio gravou esses outros personagens, gravou a DLC e gravou provavelmente o Miles. Eu não sei porque eu não fiz o Miles. Então eu não sei exatamente onde foi gravado, mas eu acho que foi no mesmo estúdio das DLCs. Eu notei que a MJ não tinha aparecido no Miles Morales. Apareceu o Rei do Crime estando preso e tal. Apareceu bastante gente até. Até um holograma do Abutre. Poxa, apareceu todo mundo menos ela, né? Tá tudo bem. Assim, não todo mundo, mas boa parte reapareceu ali naquela DLC. Outra dúvida que eu tive também, que eu até achei um pouco estranho, assim, mas a gente se acostuma. O jogo, assim, ele foi todo em português, porém o nome dos personagens, eles acabavam sendo em inglês, tipo, em vez de chamar de Homem-Aranha, chamava de Spider-Man. O Abutre ficou Voltry, eu acho que é isso. Alguns conseguiram manter em português porque o que é original a gente já fala em português, né? Tipo, o Electro em português acaba sendo Electro. Exato. Aí, tipo, por que teve esse negócio de chamar os personagens em inglês? Quando é uma mudança assim radical, isso tudo é orientação do cliente, né? Nem digo orientação, isso é exigência. Então, a Sony falou, os nomes são esses, as pronúncias são essas. E aí o estúdio, o diretor, o dublador, a gente nem tem poder de falar, não, deixa eu falar, tá bom, quando aparecer esse nome, né? E depois a gente até teve uma conversa sobre isso, na época foi muito comentado, né? E aí o que falaram, e o que eu concordo, e o que é um pouco da minha visão, é que hoje com a gente tem a internet, né? A gente tem uma conexão muito forte com as versões originais. Antigamente não se tinha isso, né? Chegava um negócio no Brasil, era adaptado e pronto. Né? Hoje em dia, as grandes marcas estão fazendo isso, né? Trouxeram a Sininho, que agora ela chama Tinkerbell no mundo inteiro. Nossa, eu lembro disso, né? aí. Que também foi bastante comentado. Eu lembro que no Peter Pan 1 era chamada de Sinidin. Aí depois virou Sininho, que ficou muito melhor. Aí, tipo, teve Tinkerbell, que, assim, sinceramente, até ficou melhor do que Sinindin. Eu gostava de Sininho, porque tem a ver com a minha infância. Eu achava Sininho muito melhor do que Tinkerbell ou Sinindin. Mas, talvez se eu tivesse conhecido como Tinkerbell, ok, pra mim faria sentido também, né? A gente se apega, e eu acho que essa questão dos nomes em português, principalmente do Homem-Aranha, que é uma coisa que a gente ouve desde criança, incomodou justamente porque a gente tem essa memória afetiva. A gente tá muito acostumado a ouvir a tradução dos nomes. Exato, mas eu acho que é uma tendência
mundial, assim, de todos os produtos e todos os nomes. Com o tempo vai ser tudo um só. Isso facilita, né? Agora com a globalização, facilita compreensão, facilita venda de produtos, né? Então, acho que a tendência é unificar os nomes, sim, geral, assim. Aí tem uma coisa que eu reparei nessa MJ, pelo menos diferente de outras. Assim, algumas tem uma coisinha assim em comum. Tipo, a sua MJ, por exemplo, ela já quer ser tipo o namorado dela. Ela não quer esperar ficar ali e tal. Ela quer ajudar a fazer alguma coisa. Ela trabalha de forma furtiva. Uhum. Eu tenho um canal secundário que é chamado Mendigo Jogador. Eu chamo assim porque pra criar um site, pra criar, se dá bem num canal de gameplay, tem muito canal de games, né? Aí eu coloquei Mendigo Jogador por quê? Porque se eu tiver pouco inscrito, vai fazer sentido, né? Pouco inscrito, mendigo. Agora, se for, sei lá, 1 milhão de inscritos, fica até um pouco engraçado porque é o oposto, né? Aí tem uma coisa que eu comentei assim de brincadeira, que falando assim, nossa, a Sable parece que ela veio do Brasil, porque a MJ é uma pessoa comum e tal, e ela consegue passar por todas as seguranças. Os caras tiveram um treinamento, ó, muito bom, hein? Pra conseguir deixar uma pessoa passar, Né? Ah, mas escondidinho, né? Ela é pequenininha. Eu né? acho Então, que se ela quiser, ela passa, assim. deixa eu E ver. depende da destreza do jogador, né? Eu mesma fui pega várias vezes. Ah, isso aí quem nunca, né? Aí eu acho da hora que o jogo ele pega umas coisas em comum com o jogo do Batman também, tipo, no Batman Arkham Knight, a gente não ficava só no Batman também, tinha o Dick Grayson, tinha o Tim Drake, tinha a Batgirl, tinha eu tô deixando passar uma pessoa aqui agora. Mas enfim, o que não faltava era personagem pra controlar e Eu acho bem legal, porque não fica tão cansativo, né? sim, E também porque ela traz o entendimento da história, né? Enquanto ele tá lá e pega e bate, aí é isso, tá fazendo o que, né, o Homem-Aranha faz, ela tá contando, ela tá dando conteúdo pra tudo isso acontecer, né? Então sim, e uma coisa que eu achei um personagem bem legal. eu acho legal assim, tipo, quanto mais a história avança e quanto mais a gente controla ela no jogo, ela tá até um pouco mais equipada, tipo, no início ela não tem nada, aí depois ela tem um dispositivo que é pra afastar as pessoas, tipo, negócio que faz barulhinho, a pessoa vai ver o que que é, aproveita pra... Distrai, né? E depois ela tem uma arma de choque. Ah, são coisas super possíveis. Sim. Não, tipo, isso que eu achei bem da hora também. Quanto, É, não tem quanto nada mais ela tão. avança, mais coisa ela tem pra se proteger. E tipo, uma coisa que eu gosto de jogo assim, quanto mais a gente avança, mais a gente tá upado, e eu gosto de upar tudo antes de chegar até o final do jogo. É, né? Depende do jogo. Tem jogo que eu faço isso, tem jogo que eu só quero saber a história mesmo. É tipo, eu noto assim, o The Last of Us, a gente não consegue upar tudo antes de chegar no final. E já não é um jogo de mundo aberto. Você vai e apenas segue. Uhum. Aí, tipo assim, o Marvel Spider-Man, por exemplo, você consegue upar tudo em uma jogatina só. Você não precisa do New Game Plus pra upar aquelas coisas que você não conseguiu. Uhum. No meu caso, com exceção, eu só precisei usar o New Game Mais pra desbloquear todos os trajes. Aí eu, aí eu consegui platinar. Era só isso que Uhum. faltava. É, eu tenho. Depende do jogo, assim. Eu tava jogando. O que eu terminei? Days Gone. Ah, o Days Gone. E. E o Days Gone tem isso, né? Você pode explorar tudo antes de seguir. E a partir do momento que você resolveu seguir, ele inclusive te avisa
que se você ainda quiser explorar, fazer missão secundária, não é pra você seguir. Só que eu também fico ansiosa pra seguir. E aí eu segui e terminei todo o jogo muito rápido. E falei, gente, tem um monte de coisa pra fazer no jogo. E eu terminei o jogo. Nossa, tipo, eu gosto desse tipo de coisa onde você zera o jogo, aí você, depois de zerar, tem muita coisa pra fazer ainda. Eu vi isso no Assassin's Creed. Mesmo que você, quando você zera o jogo, ainda tem muita história pela frente. Eu não curto. Pra mim, acabou. Próximo jogo. Cara, eu sou apaixonado por Assassin's Creed. Pra mim, é a melhor franquia. Inclusive, tô até com a camiseta aqui, ó. Assassin's Creed Origins. Pra mim, é a melhor franquia. Eu e a Mayara, a gente brinca às vezes. A melhor franquia é Assassin's Creed. Não, a melhor franquia é o Mario e tal. A gente brinca. Porque a minha pegada é outra de videogame, sabe? Eu também gosto. Se bem que Sonic é melhor que Mario, né, amor? Oi? Nada? Eu acho que o Sonic e o Mario estão ali, né? Mas que nem Mario não tem, não. O Mario é único. Eu sou dessas também, gosto muito. Giovanni Moura mandou um alô. E aí, Giovanni, valeu por assistir a live. A OPA do Phelps. E aí, Phelps? Phelps é quem ajudou recentemente. Phelps aqui deu uma ajuda pra gente aqui. Tava com um probleminha aqui de iniciar a transmissão ao vivo, mas deu tudo certo. Ele tava me ensinando aqui. Dei até uma anotada pra conseguir fazer a live independente. Tem a Marcela Almeida. E aí, Marcela? E aí? Marcela, quem estudou comigo na do Brasil. Salve, Marcela. Olha só. Oi, Marcela. Verdade. Nunca pensei como é a escalação do original. Rebeca, como foi a dublagem dos Kindreds, do League of Legends? Dos Kindred. Esse é outro personagem épico, assim, que ficou, né? Mas, quando eu fui dublar, eu não sabia que era. E eu também não jogava. Mas também, normalmente, corre muito em sigilo, assim. E eu não sabia. Depois que eu gravei, que eu fiquei sabendo. E aí, também foi muito legal, porque tem uma pessoa que é da Riot que acompanha as gravações. Ela até é conhecida no estúdio, porque todo mundo sabe que, né, ela trabalha pra eles e que ela ajuda lá também a falar do personagem, né? Então sempre tem um diretor de dublagem, que é o diretor artístico, e tem ela, que é a pessoa que entende tudo do jogo, né? E aí ela me contou que há muito tempo já ela estava procurando a voz da... Meu celular caiu aqui, desculpa. Ela estava procurando a voz da ovelha dos Kindred, né? E não achava a voz que ela queria, que ela achava que era pra esse personagem. E aí eu tava num estúdio, fui trabalhar e tava na recepção conversando com alguém, batendo papo. E ela não me conhecia. E aí ela ouviu lá da outra sala e falou, olha, essa voz aí que eu quero, hein? E aí foi assim que eu ganhei a ovelha dos Kindred. E aí me escalaram e ela me contou isso depois. Achei bem engraçado, né? Porque eu era a pessoa que tava no lugar certo na hora certa, né? Ó, então tá aí a dica, ó. Vai falando, aí vê se um diretor gosta da sua voz. Né? Hoje em dia, né? Exato, nunca se sabe, né? Existe um banco de vozes, né? E ele agora, com todo mundo que entrou no mercado, o mercado tá tem bastante gente, eles conseguem acessar o banco de voz e vão ouvindo até encontrar alguém. Mas eu acho que eu ainda não tava no banco de vozes, eu dublava há pouco tempo, acho que eu já dublava tinha uns 2 ou 3 anos, assim. E isso é pouco tempo para os estúdios te conhecerem, muito provavelmente eu não tava no banco de voz deles. E aí ela me achou, então eu também acho assim, gente, o que for pra ser seu, vai ser seu, vai te achar, entendeu? Desde 2019 eu tô correndo atrás, até agora não tive nada. Mas você teve muito azar com a pandemia. A pandemia, pra entrar no mercado... nem fala. Sorte que eu consegui, assim... Eu consegui uns workshops, eu fiz workshop
2 online e um presencial, só que foi antes da quarentena, assim, e tal. Aí eu pensei assim, 2020 não foi aquele ano, né? Mas pelo menos eu consegui ficar nos cursinhos, numa ajudinha, pode ajudar pro ano que vem, ou pra 2022, né? Só Deus Não, o sabe. importante é não parar, porque a gente vai perdendo a prática, né? Então, tudo que você aprendeu no curso, você tem que ficar botando em prática. Sim, Então, sim. Inclusive, né, tá sempre assistindo, né, as coisas e vendo o trabalho das pessoas, que seria como fazer um estágio, né? sim. Cara, inclusive, uma das minhas professoras, ela deu um empurrãozinho, assim, um incentivo pra fazer dublagem. Eu pensei, por que não? Aí eu falei com os amigos da faculdade, fui e falei assim, ô gente, bora fazer uma dublagem aí e tal, tem uns vídeos que dá pra gente fazer, inclusive eles estão assistindo aqui a live, o Giovanni e o Phelps, e tipo, a gente se diverte bastante fazendo. Eu dublo um personagem chamado Vermelho, um amigo que não tá aqui agora se chama, ele dubla o Azul, aí tem o Giovanni dubla um guaxinim que é muito maneiro quando ele faz. Não tem. Tipo, você tem que assistir pra entender. Pra entender. Aí a Mayara também, nesse momento, ela dublou uma abelhinha. Ai, Melhor muito abelha. legal, né? É a melhor abelha, eu tenho certeza que é. Mas, eu acho que como treino é muito válido, sim. Porque você não perde o contato, né, e a agilidade. E aconselho também treinar não só coisas legais, porque coisas legais são legais. Aí se pra dublar coisas que não são legais, né, que acontece muito, né? Eu lembro. Não, porque tem uns programas que são chatos. Sim, eu entendo. Tipo, Então, você tem que fazer aquilo feliz. Se bem que eu gosto, né? Eu gosto de desenho, assim, de uns filmes e tal. Aí eu É uma lembro, assim, delícia, mas não é o grosso do dia a dia da dublagem. sim, eu lembro que teve uma vez não, várias vezes, né? No curso a gente começou a entrar em reality show, documentário. Aí, mano, como eu não acompanho muito isso, eu só queria saber de acertar. Aí eu não me divertia, aí eu já saía do curso um tanto chateado, assim, e tal. Aí eu sempre ia pro curso com música motivacional, assim, e tal. Nossa. Aí já era outra coisa quando ia embora. Aí que eu pensei assim, cara, eu tô querendo só acertar, tenta se divertir. Eu pensei isso comigo mesmo. Aí, tipo, eu comecei no curso muito bem, aí eu fui caindo, aí eu consegui ir no médio. Agora agora é vida seguindo. E assim, dublar é uma coisa que quanto mais a roda gira, né, mais ela vai girar. Tem que ser bom. Então no começo é isso, no começo vai fazer uma coisinha pequenininha, vai fazer, daí alguém vai ouvir ou vai comentar, falar, ó, não sei o quê, e aí vão falar, não, tem fulano, e aí mais a roda vai girando, quando você vê ela tá girando e pronto, você tá no mercado. Sim, Né? e ter Mas contato é importante também, né? Sim, e o começo é difícil. O começo é difícil você fazer a roda girar, né? Eu entrei na dublagem até que num momento bom, né? Porque foi antes dessa abertura geral, então não tinha muita gente entrando no mercado ainda. Então agora tem muita gente entrando no mercado, então acaba sendo um pouco mais difícil mesmo. E se falavam muito de vozes novas, né? Queremos vozes novas. Então, assim, quando eu ia para algum estúdio, pedia para fazer registro, eles queriam o registro de uma voz nova porque os clientes pediam, né? E eu acabei pegando até bastante trabalho no começo, mesmo sem estar muito preparada. O que, por um lado, foi bom,
porque foi tipo um empurrão da vida, assim, né, nas costas. E por outro lado, não, porque eu acabei pegando personagens que eu não estava preparada e não é um trabalho amadurecido. Você vai amadurecendo ele com os anos. Então, tem trabalhos que eu falo, eu gostaria que passasse isso na TV. Mas, né, tamo aí. Então, por isso que é muito importante não parar e chegar o mais preparado possível, porque a sorte é isso, né? A oportunidade com estar preparado. E tipo, a E dublagem aí, também é super diferente do teatro. A gente tem o texto, aí a gente, sei lá, vê qual papel que a gente quer, a gente cria o exato. nosso, e Você tem aí. tempo, né? Por isso que a bagagem do teatro e de outras artes, até como a gente estava conversando antes aqui, de estudar várias coisas, né? Uhum, É muito importante, porque tudo que você tiver de bagagem, a gente acha que não. Mas tudo que você estudou, tudo que você tem, quanto mais você dá mais realidade para a interpretação daquele personagem, por mais que você tenha que, óbvio, seguir o que o autor já fez, você não pode fugir muito, sim. né? Mas quanto mais propriedade você consegue dar naquilo, melhor o resultado, mais real, né? Mais as pessoas vão acreditar naquela voz. Então, quanto mais coisa a gente tiver, por isso que eu falo que o importante é não parar de estudar. Não necessariamente dublar, porque é técnica, é que nem andar de bicicleta, né? A parte técnica. Assim, uma hora você vai. Eu, no começo, eu tinha, assim, uma dificuldade imensa de. Aqui, tipo, microfone, tela, texto, fone, o diretor, aí original, aí não sei o que. Pra mim era muita coisa, assim. Eu ficava meio. Saía do estúdio meio assim, sabe? Tipo. E com o tempo você vai acostumando, né? E essa parte é mesmo trabalhando. Mas o que você puder agregar aí no seu currículo, né? De currículo da vida mesmo, de leitura, de cursos, vai te ajudar. A gente acha que não, mas ajuda sim. Cara, a dublagem, ela tipo assim, por causa da dublagem eu comecei a ler livros, inclusive eu li dois livros de Assassin's Creed até, tem que pegar o que gosta. É. Aí, tipo, eu aproveitei a pandemia, a quarentena, pra procurar coisas no Netflix e achei umas coisas reais e documentário, aliás. Eu achei o The Circle, que eu achei até da hora. Aí eu também achei um documentário muito legal sobre samurais. Tipo, eu consegui, por causa da pandemia, achar o que muitos professores sugeriram, assim, tipo, Uhum. cara, você não conhece muito reality, não conhece muito documentário, procura assistir coisas no Netflix, assim e tal. E, e aí foi. É, isso é importante também, né? Porque quanto mais preparado você chega, já sabe o que é, você se adapta àquele formato, né? Por mais que hoje a dublagem a gente fala de uma interpretação mais realista, principalmente para filmes, a gente tem um reality que não tem como não ser uma interpretação realista. Então, você tem que encontrar esse meio do caminho, mas você tem que conhecer a linguagem, senão você não vai conseguir fazer ou vai ficar ali meio perdido na hora até conseguir, né? Então, assistir é muito bom. E assistir coisas que estão bem dubladas também vai te ajudar a falar, nossa, olha, e prestar atenção na dublagem, falar, olha como essa pessoa resolveu isso, como essa boca terminou em O e a pessoa colocou uma palavra ali que termina em O, essas coisas que a gente precisa adquirir no dia a dia, né? Eu lembro de. Eu lembro do desenho do Homem-Aranha. Eu lembro que o rei do crime ele chama o Rino por telefone. Aí fala lá, tem outro trabalho pra você. A boca do rei do crime tá toda na câmera, assim. Aí acaba terminando em O, tipo. No original ele falou you, mas só que ele falou, tem outro trabalho pra você. Pensei, também alguma coisa tá errada aí, né? Mas não, é coisa de dublagem e tal. Nem sempre dá, É, né? E nem sempre você tá em algum estúdio que valoriza essa qualidade hoje. Porque também, assim, né? Antigamente, quando você dublava e não tinha tecnologia, que era tudo, todo mundo junto, e aquela coisa de o equipamento não permitia esse ajuste também.
Então, a exigência máxima era a interpretação, porque nem sempre dava para ficar num sync perfeito. Então você vê os trabalhos antigos e você vê que eles são incrivelmente interpretados, mas às vezes a boca não tá tão perfeita. Hoje, com o Pro Tools, você consegue ajustar tudo, você consegue, não, ó, vai valer metade da frase, a partir dessa pausa você vai pegar. Então, quanto mais tecnologia tem, mais exigência nesse quesito se existe, né? Então hoje a gente consegue pensar e mudar. Hoje eu tô sozinha no estúdio, né? Antigamente as pessoas gravavam em conjunto, você não podia esperar cada um adaptar seu texto. Nossa, Então hoje na minha 1 hora eu tô ali sozinha no estúdio para eu falar, não, peraí, vou mudar as palavras. Enfim, hoje dá, né? sim. Antigamente não dava, não. Eu pensava assim antigamente, tipo, quando eu aprendi que hoje o dublador grava sozinho, em vez de ir com um grupo de pessoas, pensei assim, nossa, que chato, eu acho que seria bem mais legal se tivesse uma pessoa do lado atuando comigo, assim, e tal. Sei lá, eu acho que a interação, a interpretação podia ser um pouco mais realista, é uma coisa que eu imaginava assim, né? Uhum. Aí, tipo, sei lá, a interação entre a MJ e o Peter talvez ficasse melhor assim, não sei. Tipo, Para isso que tem um diretor, né? Porque ele tá ouvindo a obra de fora e ele tá vendo os tons certinho de cada um. Hoje isso fica inviável, né? Porque você vai ter que pagar 2 pessoas pelo período dos dois. Então, se eu tenho 1 hora de gravação e o pessoa X tem 1 hora de gravação, eu tenho que pagar 2 horas para as 2 pessoas. Então, enfim, não daria e as pessoas também não teriam esse tempo, né? O mercado mudou e aí acho que tá a capacidade do bom profissional de se adaptar ao que existe no mercado, né? Então é fazer isso com a maior qualidade que você puder, né? Dentro das condições que estão aí, né? Rebeca, eu Oi. tenho algumas dúvidas em relação a. Na verdade, são 3 perguntas. Dentro da realidade atual, assim, com a tua experiência, quanto tempo você acha que vai demorar para tudo normalizar de novo? Essa é uma das perguntas. Olha, eu não sei te dizer porque a gente não sabe até quando aí o nosso país vai conseguir controlar de fato o vírus e a vacinação e tudo voltar ao normal. Acho que depende um pouco aí da vida mesmo, né? Vamos supor que, não, tá todo mundo vacinado. Eu acho que a tendência é sim as coisas voltarem a ser no estúdio. Acredito que poucas coisas. Tem gente que acha que o home studio fica, porque vai substituir. Eu acho que não. Eu acho que o home studio vem como mais uma coisa para ajudar a gente num dia que você precisa gravar uma escala que tá com prazo e você não consegue, o estúdio não consegue, o único horário que vocês têm é um horário que dá para fazer em home studio, ou então você precisa fazer um retake, que é quando vem um concerto de fala, uma coisa assim, e normalmente é tudo para ontem, e porque o programa já tá terminado, descobriram essa fala aqui que tá errada, enfim. Isso vai ajudar nessa agilidade. E eu acho que talvez em pequenas escalas, às vezes um estúdio é muito longe, seu personagem tem uma fala, isso pode, a critério, claro, do estúdio, de decidir isso, porque hoje a gente tem essa qualidade. Mas eu acredito que não. Eu acredito que quando as coisas voltarem, as coisas voltam a serem gravadas nos estúdios, que tem muito mais qualidade, tem muito mais. Como é que chama? Quando todo mundo tem tipo assim, todo mundo com o mesmo microfone? Tá todo mundo no mesmo padrão? Sincronizado. Tem um no nome que mesmo agora. pique. Não sei explicar. Não sei. Esqueci a palavra, daqui a pouco eu lembro. Mas todo mundo gravando dublador com o que mesmo diz- microfone é diferente, né, pra mixagem. Sim. Tem dublador que fala assim mesmo, tipo, quando a pandemia acabar, todo mundo vai voltar pros estúdios. Alguns dizem que. Eu já ouvi falar alguns dubladores dizendo que vai ter sim gravação remota pra dublagem, porque assim, sei lá. Eu nem lembro por quê, eu acho que é porque assim a pessoa não se atrasa. Mas sei lá, eu Há prefiro. controvérsias.
Eu prefiro dublar presencial. Eu acho que preferir, assim, tem prós e contras, os dois, né? Então, assim, presencial você tem essa coisa da qualidade, você tem essa coisa das pessoas, é muito mais legal. A gente tá ficando esse tempo todo em casa, a gente vê que como não é legal não encontrar pessoas, né? Não sair Sim. de casa, né? E em casa tem esse ponto de que eu tô na minha casa. E então, em vez de eu acordar 2 horas antes, porque eu tenho que me arrumar e 1 hora de trajeto, eu posso acordar meia hora antes, tomar meu café e vir, né? Então, tem prós e contras. E eu acho que não. Eu acho que não substitui. É que tem gente que é muito radical, acha que vai substituir geral. Eu acho que vão se manter os dois. Eu acho que ele vem pra agregar. Apenas o tempo dirá. Deixa eu ver aqui. E Rebeca, em relação, você estava falando com o Rafa sobre a sincronia da boca, tecnologia, como isso avançou, como que vocês se encontraram nesse lugar de como que vocês iam adaptar com toda essa tecnologia, vindo e estudando e melhorando a dublagem. O que você fala, qual é a sua opinião sobre idiomas, assim? Por exemplo, você vai dublar um filme russo, sei lá, e o russo tem outra pronúncia, outra forma de falar, ou sei lá, árabe. Não sei se vem produto árabe para cá, para tradução, não sei como é que funciona. Mas inglês eu acredito que seja um pouco mais fácil, não sei. Dependendo do idioma é mais difícil de dublar, não sei também, talvez. Muda. Por essas questões. Muda bastante no sentido de que o inglês e o espanhol, essas línguas que a gente entende, né? Você tem mais um elemento estimulante na sua orelha te falando sobre aquele personagem. Então, se você entende o que essa pessoa tá falando, é bom. Mas não é primordial, assim. Não é uma coisa que, não, se eu for gravar uma coisa em russo, eu preciso falar russo. Não. O texto tá ali, ele tá traduzido. E a maior dificuldade nesse caso é, às vezes, você achar o diálogo, porque às vezes em inglês, em espanhol, você sabe, não, beleza, ele tá aqui, mas o cara tá falando, às vezes é um bifão, e aí você, tipo, não faço ideia de onde ele tá, você tá olhando no texto, assim, você fala, e agora, né? Ou então coisas assim, já aconteceu muito com as novelas turcas, que às vezes tem o texto e a pessoa tá lá na novela falando, e aí a pessoa parou de falar, ou seja, acabou o texto e eu ainda tenho tipo assim um tantão de texto. Você fala, gente, né, eu não sei exatamente, aí você tem que ir adaptando, ou o contrário, né, eu tenho pouco texto e a pessoa tá falando pra caramba. Então isso tudo são coisas que, se eu souber o idioma, se tá faltando texto, ou mesmo que não esteja faltando, né, a quantidade de texto é aquela, e eu entendo o que ele tá falando, eu tenho mais agilidade para adaptar isso na hora que eu estiver dublando, né, não que seja essa função, o ideal é que o texto venha bonitinho para você só chegar lá linda e interpretar, entendeu? Mas às vezes acontece, e a gente precisa ter essa agilidade. Porém, assim, ninguém vai te deixar de chamar porque você não fala inglês. Não, ninguém vai deixar de chamar você porque você não fala russo, né? Não. As dificuldades é só meio fazer caber na boca mesmo. Porque tem que ter uma boa tradução e tem que mexer bem, assim, no texto, às vezes. Eu fiz agora, saiu agora, inclusive, um filme que chama Tudo por Ela. Eu vi isso aí. Quer dizer, eu não assisti o filme ainda, mas eu vi aí que tava em alta. Tá em alta no Netflix. Saiu ontem, saiu esses dias. E aí eu lembro, né, de conversar com a Gabi, que a Gabi Milani dirigiu esse filme. E a gente falava, gente, mas não cabe nada nessa boca. Por quê? Porque ela tá no idioma dela, às vezes ela tá assim, falando coisas, porque o idioma deles, você fala basicamente com a língua, né? E você vai botar, você não tem batida, né? Porque da fonética deles, eles não tem muita batida. E você tem que se virar, porque você também não pode colocar um monte de batida ali, né? E enfim, e aí é Mas como que resolve?
Você resolve cortando o texto. E cortando o texto e também fazendo, lógico, né? Recriando uma frase para ela ter sentido. E aí você deixa... Gigantesco, né? É gigantesco. Você deixa o mais próximo possível do que seria. Mas, por exemplo, tinha um pedaço, que inclusive a gente falou muito desse pedaço, que a palavra que tinha na tradução era consideração. E era uma palavra solta, não era nenhuma frase que eu podia... A câmera aqui na mulher, né? Ou seja, a única coisa que eu tô vendo nela é a boca. E aí ela fazia um negócio que era assim, eu não sei como é consideração, sei lá em japonês, né? E aí ela falava assim... Kere. E aí eu falei, gente, como é que eu vou colocar consideração aí? E aí, enfim, ficou a consideração, eu falei o menos articulado que eu consegui. Consideração. O menos articulado dentro de uma articulação compreensível. Dentro do possível. Dentro do possível, porque a gente não tinha uma opção de outra palavra e tinha que ser aquela palavra ali naquele lugar. Então... Paciência, às vezes paciência, né? Quem tá assistindo também sabe que não é o idioma original e que é tudo, né, uma gambiarra ali pra ficar em português, né? Tentando, né? Caramba. Então, assim, às vezes não dá. A gente sempre que dá, a gente tenta, a gente faz mesmo. Matheus... Nossa. Matheus tá aí, tá falando, ó. Calma aí, o Matheus tá aqui. E essa galerinha aí, hein? O Matheus é um amigo nosso do teatro, ele já teve umas escalas na dublagem. Que legal. O Giovanni falou aqui que ficou perfeita a dublagem dos Kindreds. Eu não manjo muito de League of Legends. Eu joguei um pouquinho assim, só que aí não fui muito fã, mas o que não falta é dublador que dubla a League of Legends, né? A League of Legends tem muitos campeões, né? Muitos. Nossa, a gente até brinca que se um dia você não dublou, vai dublar, né? Se você é dublador. Porque diversificar as vozes, né? De repente dubla a propaganda, tipo... Tem aquela propaganda lá. Ai, que jogo chato, não tem nenhum jogo legal de graça nessa choça. tem outro que é da Cecília Lemes, ela fala lá, tudo bem, bora jogar? E se você baixasse League of Legends agora? Nossa, é muito da hora. O Matheus, ele continua falando aqui, ó. Dublar é legal, mas tem uma coisa em volta que são grandes desafios. A Juliana fala, boa noite. Marcelo Almeida de novo. Cara, esse papo de o que é seu vai te encontrar é essencial e eu acredito muito nisso. Mandou o coraçãozinho. Você tem alguma dica para os dos próximos passos nas fases mais leves da pandemia para os dubladores iniciantes? Acho que o ideal, assim, se você tá preparado, se você tem equipamento, você acha que se alguém vai mandar o link lá, você vai conseguir abrir o texto e dublar, eu acho muito legal fazer uma ceninha pra você ter o que mostrar, uma ceninha que você acha que é um personagem que tem a ver com a sua voz e que vai estar bem interpretado. Dubla a ceninha e manda pros estúdios ou para diretores, mas assim também tem que tomar cuidado como vai ser esse approach, né? Se você conhece alguém que você sabe que dirige, né? E mandar, fala, oi, desculpa te incomodar aqui, né? Porque normalmente você vai acessar pelo Instagram ou pelo Face, e ali é um lugar de lazer da pessoa, né? Então você já tá vindo fora do horário de trabalho e fala, ui, né? Então é bom ter esse cuidado, né? Falar, olha, desculpa te incomodar, é que eu comecei a dublar, gostaria que você, se você puder ver a minha cena, caso tiver um personagem que você acha que se encaixa, eu tô à disposição. E manda pro universo, né? Só não acho legal ser uma coisa muito invasiva ou ser uma coisa tipo, conseguir o WhatsApp da pessoa e mandar. Acho que se a pessoa não te conhecer, tem gente que faz. Né? Então isso pode pegar um pouco mal, ou então não explicar, porque às vezes a pessoa vê a mensagem correndo, aí você manda um link, a pessoa não sabe o que é, a pessoa vai cagar. Né? Ou então, para alguns estúdios que
que talvez recebam, né? Fala, oi, mesma coisa, liga ou manda mensagem, fala, oi, tudo bem, tô dublando há pouco tempo, gostaria de enviar meu registro, ou posso gravar um registro com vocês, de repente eles preferem que seja gravado por um técnico. Enfim, tem que ir entendendo qual o mecanismo da casa, né? Mas, tendo o equipamento, que é um empecilho, né, para quem não tem, nesse momento que não dá para ir no estúdio, tendo equipamento e tendo já esse preparo, que vocês já fizeram um curso, já são atores, acho que tem que mandar bala. Inclusive a Marcela também já conseguiu uma escala pro anime Tokyo Ghoul. Então, Marcela, parabéns. Eu espero que a gente avance pra caramba nesse ramo. É, bem legal. E pesquisem, né? Pesquisem, sim, os dubladores, pesquisa o que essas pessoas já fizeram. Se vocês tiverem oportunidade, e entendo que isso envolve aí uma questão financeira, façam mais cursos para conhecer mais pessoas, ver quem são as pessoas que vão dar o curso, para ver se essa pessoa de fato tem um currículo que vai agregar na sua vida, né? Muitas vezes eu comecei a dublar porque eu fiz curso e claro, depois eu também fui, fiz todo esse rolê, né, de bater na porta dos estúdios, ir lá, tomar um cafezinho, falar, oi, não sei o que, posso fazer um registro. Mas no curso que eu fiz, tinha um diretor que estava dirigindo, né, porque a gente, ninguém é diretor 100%, né, às vezes você tá, às vezes você não tá, acabou a produção, você não dirige, chegou a produção, você dirige. Então ninguém é muito fixo. Então dei sorte de ter um professor que era um diretor e um bom diretor de uma casa boa. E apareceu lá, era um reality que tem milhões de pontinhos, não tem porquê você não dar chance para quem tá começando, né? Normalmente as pessoas têm essa visão, principalmente as pessoas que estão no mercado há muito tempo e sabem dessa dificuldade. Então quando eles veem alguém que realmente tá empolgado, não só empolgado, né, mas que tá aí, tá batalhando, tá estudando, tá fazendo, existindo a oportunidade, eles dão. Mas é importante achar aí, né, os lugares, enfim, e tendo esse contato. O Giovanni Moura, ele tá fazendo outra pergunta aqui. Rebeca, como está sendo gravar nessa pandemia? Todos os trabalhos conseguem ser home office? Olha, todos não. Eu acho... Bom, eu ia falar que game não, mas eu cheguei... Como agora, recentemente teve essa fase roxa, né? Eu cheguei a gravar em casa, sim, porque os estúdios realmente não podiam gravar. Eu dou graças a Deus de a gente ter saído um pouquinho da fase roxa. Exato, né? A gente consegue respirar, né? Claro que tudo tem um motivo, né? Enfim... Eu gostaria que tivesse vacina logo pra todo mundo. Queria quem dera, né? Acordar e tudo foi um sonho, nada disso aconteceu. Coisas assim, os meus desejos já estão em outro nível. Tem que voltar pros estúdios, conhecer os dubladores do qual você é fã, tomar café, porque recusar café também não tem porquê, né? Dá, né? É verdade. Mas eu já até esqueci qual era a pergunta, gente. Desculpa. Era se todos conseguem trabalhar em home office. Se dava pra fazer todas as coisas em home office, era uma coisa assim, né, que eu até falei do jogo. Aí eu cheguei a fazer alguns jogos em casa, mas jogo não é o ideal. Então, assim, cinema não dá pra fazer em casa. A qualidade que se grava pra cinema é muito superior ao equipamento que a gente tem, à acústica que a gente tem. Então, quando a escala de cinema, eu tenho ido presencial. E algumas produções que o cliente disse, não queremos não queremos home studio por causa da qualidade. Tem gente que, dependendo do produto, falou. Aí fica a critério do dublador se ele quer ir ou não. Mas, assim, são poucos os casos de ter que ir até o estúdio. No geral, tá sendo todo mundo muito compreensivo e não querendo expor as pessoas. E quem tá fazendo, né, presencial, tá fazendo com todos os protocolos, assim, mesmo, né? Então, teve um estúdio que eu fui gravar presencial, não tem ninguém no estúdio. O técnico vem, aí ele me bota no estúdio, ele mesmo sai do estúdio e ele vai captar de outro estúdio, ele nem fica no mesmo estúdio que normalmente fica, e o diretor tá lá na casa dele. Então, assim, é só porque tinha mesmo que fazer a captação presencial. Então, tá se tendo muito esse cuidado, graças a Deus não tivemos
nenhum problema sério também com nenhum dublador, porque quando todo mundo dubla, né, como você encontra muitas pessoas, vamos supor que tivesse numa circulação mesmo, a hora que um pega, todo mundo ia pegar, porque você encontra as pessoas, fica naquele cubículo, né? Então, enfim. Mas de regras, outras produções sim. Filme tô fazendo em casa, série, reality, né? No geral, sim. Então isso é o que mais vem pro Brasil? É reality, game e... Vem tudo, né? Chega? Vem tudo Vem bastante. de tudo. Vem tudo mesmo. Reality, game, filme, série, desenho, né? A questão é a quantidade mesmo, né? O que a gente mais faz é reality. Assim, porque é o que tem mais demanda. Reality, ele é um produto quase descartável, né? O canal passa e daqui a pouco aquilo acabou, né? As casas que venderam ali naquele programa, as festas que decoraram, agora vai ser outro programa, né? Então, eu acho que a demanda é maior. Tem bastante filme, bastante série, principalmente aí com os streams, né? E vários estrangeiros também, né? Tem chegado bastante coisa diferente, né? Essa semana mesmo eu fiz um filme. Minto, é uma série. E eu não sei o idioma, tipo, eu nem lembro que idioma que era aquilo. E é muito legal, porque é outra vibe, né? Filmes diferentões, assim, né? Eu gosto muito de filme francês. Tem umas séries de suspense que são russas, que são muito boas. Mas é legal ir conhecendo umas coisas que você fala, cara, eu não assistiria isso, né? Então você vai agregando também nessa bagagem. O Lúcio Monteiro é o último comentário que tá aqui. Ele fala aqui, boa noite, sucesso a todos. Obrigado, Lúcio. Obrigada, Lúcio. Minha cachorra tá arranhando a porta porque ela quer entrar, mas... Sucesso pra ela também. Não pra arranhar a porta. Tem outra coisa que eu ia perguntar até, mas acabou adiando um pouquinho. Sobre a dublagem da Ferrator. Da Farrah. Como que você conseguiu assim fazer a voz sem assim prejudicar a garganta? Porque teve até uma vez que eu me identifiquei, eu fui fazer uma peça, só que infelizmente ela acabou sendo cancelada, não deu pra fazer e tal. Eu era um idoso e ele tinha problemas na cabeça, né? Aí ele começou a gritar do nada, a se manifestar, porque ele começou a achar que tava em outro tempo, né? Aí, tipo, eu fazia essa cena, eu sentia a garganta por dentro arranhada, assim, sabe? Você passou por esse mesmo problema? Porque você fez uma voz bem diferente, assim, uma caricatura, uma voz assim. bem rasgada, né? Bem suja. Olha, curiosamente nesse caso, sim. Mas porque quando eu fui gravar, eu tava já com dor de garganta. Só que não era uma dor de garganta forte, não era... Sabe quando você tá meio pegando, você fala, acho que eu vou ficar gripada. Daquele começo, assim. E acabei não ficando gripada, mas provavelmente eu tava com a laringe inchada e forcei, né? E aí eu acabei ficando sem voz, assim. Eu fiquei sem voz uns dias, mas não necessariamente por conta da técnica errada, porque hoje a minha técnica é um pouco mais avançada, hoje eu conseguiria fazer isso sem me machucar, enfim, eu faço fono quase desde que eu comecei a dublar, né? Eu já fiz por causa do teatro e hoje eu faço toda semana mesmo, há muitos anos, porque a gente tá sempre explorando possibilidades, enfim, e corrigindo, a gente tem as tendências de vício, de trazer peso enfim, a fono é, assim, uma grande aliada aí pro dublador, porque no começo eu não conseguiria dublar com a forma que eu falava, eu não conseguiria dublar um dia cheio, sei lá, 8 horas, né, se acaba o dia, você tá sem voz. Então, hoje eu consigo. E a Farrah, eu fiquei sem voz, estava meio começo de carreira, tinha uns 2 anos, acho, de dublagem. E ela tem, sim, esse rasgadinho. Mas depois
melhorei tudo, aí mais pra frente chegaram algumas correções, umas falas novas, e eu fui fazer e consegui fazer a mesma voz sem me machucar, e aí eu falei, achei o jeito certo de fazer essa voz. Mas às vezes acontece, às vezes quando você tem um personagem muito agudinho, que você fica o dia inteiro, né, parece que a laringe vai parar aqui, né, você fala, gente... Então, e aí você tem que dar um jeito aí, fazer seus truques, desaquecer, pedir uma pausa, depois ficar em silêncio, né? Pra não saturar, né? Por mais que você tenha técnica, se você exigir muito, vai dar ruim. Mas existe técnica, assim, pra fazer o velho que grita, pra fazer a fera, né? É importante sempre trabalhar isso também, porque a voz é a nossa ferramenta de trabalho, né? Se estragou a voz... Já Pra fazer o quê, né? Exato. E quanto tempo levou, assim, pra dublar a personagem? Porque parece que ela apareceu pouco, assim, não foi? A Farron, acho que o primeiro dia de gravação foi bem umas 3 horas, assim. E 3 horas fazendo aquela voz é puxado. Hoje eu também tenho essa experiência de fazer uma pausinha a cada 1 hora. Dá 1 hora e fala, não, gente, eu tomar uma aguinha, preciso voltar a voz, né, porque, enfim, até pela minha inexperiência, eu acabei fazendo tudo numa porrada, porque tava bem, e eu tava mesmo, né, às vezes você só precisa tomar uma aguinha, hidratar e descansar, mas você tá bem. Enfim, mas foram, acho que umas 3 horas, e game é assim, né, pá, é uma fala atrás da outra, você não tem nenhum tempo de assistir uma cena, né. Então é passa, grava, então até que foi bastante fala, assim. Porque ela tem interação com todos os personagens, e todos têm que estar gravados, né? E como é o processo criativo pra fazer? Pra fazer um game? Assim, é que como eu nunca fiz o curso de dublagem, a experiência que eu tenho é com teatro. Uhum. E lá a gente tem tempo de criar, de escrever, de pesquisar, de visitar os lugares, dependendo do personagem, fazer um caderno, enfim, pesquisar no geral. E na dublagem, pelo que o Rafael falou, algumas vezes não tem esse tempo, né? Então, como que vocês fazem esse processo criativo para dar verdade pro personagem? Você tem que ser rápido, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla de estudar e ter a maior bagagem possível. Porque a hora que você entra no estúdio, você tem o tempo daquela cena para você entender exatamente o que você vai fazer. Né? O ator ali que tá interpretando, ele tá te dando, não dá pra você sair muito dali. Então, se a pessoa... Você já consegue ter ali algumas intenções, se ele tá bravo, se ele tá triste... Né? Se for uma coisa um pouco mais complexa, normalmente o diretor assistiu, ele vai te falar, olha, esse filme tá acontecendo isso, essa menina não sei o que, mas você tem que reunir todas essas informações e assimilar o mais rápido possível. Então, a preparação, né, vamos comparar aí a preparação de personagem que você vai dar uma fala no teatro e um personagem que você vai dar ali na dublagem, a preparação é mais ou menos uns 20 segundos. O tempo da cena, né? Você lê ali, já tem a tradução, olha, tenta, na primeira passada, muitas pessoas, isso dá um pouco de agonia. Eu já dirigi game, e game, Qual game você dirigiu? Eu dirigi uma parte do Gears 5, que a produção não era minha, e dirigi a DLC do Spider. A DLC não o Miles, a DLC que veio pro próprio Spider. Ah, tá. Tem até uma cena engraçada nessa DLC. O Homem-Aranha, ele vai falar assim pra... Tá numa conversa com a MJ sobre a Gata Negra, ele fala lá, não sei, eu deixei de entender a Felícia há muito tempo. Aí a MJ dando uma de ciumento. Felícia? Vocês se falam pelo nome agora? Né? E há quanto tempo, né? Eu gosto dessa cena porque lembra um pouquinho a Mayara de vez em quando, né? Lembra? Olha só, problema de casal, gente. As pessoas resolvem isso. No meio da live.
Mas, e aí muitas vezes a pessoa chega e ela acha que ela vai ganhar tempo se ela já sair falando junto. Então, às vezes, na primeira passada ou na primeira assistida, a pessoa já lê o texto, aí ela já quer ir colocando na boca, ou ouvindo, né? O cara tá lá, hi, a pessoa já tá aqui, oi. E aí, o que acontece? Você não vê. Se você já fala junto na primeira, você não vê o que está acontecendo. Você não ouve. Você não tem a chance de entender a cena, de pegar um subtexto, de entender o que o ator fez, porque você não vai dar o seu oi, você vai dar o oi que o ator criou para aquele personagem. Então, a primeira passada, para mim, é essencial, que é nesses 20 segundos, sei lá quanto tempo de cena eu vou assistir, que eu vou fazer essa preparação do personagem. Então, é ali que você vai captar tudo que você puder da cena, do ator, do personagem que ele criou para esse ator e do que ele está falando. Então é tudo muito rápido. Mas é possível, é possível. Mas, assim, por isso que eu falo, tudo que puder estudar e já você tem que, assim, quanto melhor interpretação de texto você tiver, melhor, porque daí você lê o texto, você já entende um pouco de subtexto, se tiver alguma coisa ali, você vai captar, então é muito importante estar preparado, sabe? Caramba. A sua cara tá ótima. É que eu tô assimilando o que você aprendendo. falou, tipo, é mais rápido do que eu achei que seria. É, Então, quanto mais eu estudar, melhor. Então, pra sim, conseguir porque pegar. preparado a gente nunca tá, porque você vai pro estúdio sem saber o que você vai fazer. Então, você chega lá, o diretor vai falar assim, olha, abre no anel tal, aí você abre lá na falinha sua lá, ela vai falar, você, sei lá, é a Emily e bom trabalho. Pode passar? Aí você fala, pode Vamos passar. lá, grava. Mas Vai. o diretor Então, não fala assim isso. da característica da personagem? Ah, ela é um pouco séria ou ela é um pouco mais animada? Ela tá Se for preocupada com uma relevante, situação? se for relevante para a história, ele vai te falar, mas muitas vezes a gente não tá fazendo um personagem relevante para a história. E o diretor também espera que você assista a cena e entenda que esse personagem é assim, assim, assado, entendeu? Ah, tá. Porque isso é o trabalho do ator. A não ser que, de fato, assim, nossa, é um negócio que tá muito difícil. Então, o diretor que já assistiu, ele vai te falar. Mas, de regra, ele tá ali também pra... Ele te fala mais ou menos do filme, se for relevante seu personagem. E o resto, fia, é com você. E também tem aquilo que você falou no começo da live sobre aquele personagem que você fez que não era brava e ficou brava porque ficou bom quando você fez. Mas aí era a voz original. Era a voz original? Esse aí era a voz original. É outra pegada. Isso, voz original, o personagem basicamente não existe, né? Quem vai dar essa cor pro personagem é quem tá fazendo. Voz original, quando você dá a voz pro personagem, depois vão animar, né? No caso de animações brasileiras. E aí, nesse caso, sim, eu criei essa característica. E eles podiam não ter gostado, mas gostaram, virou uma marca dela, né? Legal. Eu acho que a gente tá com 1 hora já de live. Essa é o tempo meta, né? Então, pessoal, para vocês que assistiram, estão até o final, obrigado. Esse é um projeto que eu quero levar para frente, eu espero que dê bastante certo. Dá sim. Divulga, compartilha para quem é fã de dublagem, quem é fã de Mortal Kombat, de Homem-Aranha, né? De Mario. Gostei dela. Para quem é fã de dublagem, sugira aí qual dublador vocês querem ver, eu chamo, converso. Rebeca, foi muito bom poder falar com você, primeira vez que eu falo com você, bem legal. animado. Obrigada. Obrigado por fazer parte da estreia. Valeuzão. E é isso aí, pessoal. Eu vou Obrigada, encerrar. E agora, quando que vai ser o próximo Dubcast? Eu tenho que entrar em contato com o dublador, ele tem que ter tempo, né? Porque hoje em dia eles estão trabalhando bastante, né? Agora que o pessoal se acostumou mais. As coisas estão voltando, Você tá trabalhando igual eu trabalhava antigamente, né? Presencial.
Ou Já tá um tô pouquinho sim, menos? já tô no mesmo ritmo. É que mesmo no presencial você tem momentos e momentos, viu? Tem momentos que tem mais trabalho e momentos que cai bastante. Então isso é normal. Então agora tá no normal mesmo da, da dublagem da vida e do home studio, sabe? Tá certo, então. Pessoal, muito obrigado por todos que assistiram. Obrigado mais uma vez, Rebeca Zadra. Valeu. Obrigada, Rebeca. Valeu. Próxima vez que tiver um Dubcast, eu vou colocar no Instagram, vou deixar o link na descrição mais tarde. Então é isso aí. Falou, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.